Bom dia, turma! Então, seguindo o nosso conteúdo de deontologia farmacêutica, hoje eu vou apresentar um resumo dos receituários exigidos pela portaria do Ministério da Saúde 344 de 98. A portaria 344 é uma das legislações mais cobradas em prova de concurso para farmacêutico. E apesar de ser bastante extensa e rica em detalhes, nós podemos resumir essa legislação de forma objetiva e de acordo com a prática diária do farmacêutico. Nesse primeiro vídeo, eu vou apresentar as listas e os tipos de receituário, com atualização agora de 2020, após a pandemia do Covid, que trouxe algumas alterações para essa resolução. Na hora que vocês precisarem aplicar essa resolução, seja nos estágios ou no primeiro emprego de vocês vão se dar conta do que devem ou não, que precisam ou não saber destas listas e receituários. Mas não se preocupem que quando vivenciarem esse cotidiano farmacêutico, vocês vão ter o domínio dessa portaria. É o tipo de conhecimento que a gente aprende na prática mesmo, tá? Você deve saber todos os fármacos constantes nessa lista? Então, não, né? Não precisa. Vocês devem ter uma noção geral dos medicamentos aqueles que possuem ou não registro. Muitas das substâncias listadas nessa portaria atualmente não estão sendo comercializadas ou utilizadas na clínica médica. Deve conhecer aqueles também dispensados no seu local de atuação. Por exemplo, medicamentos que são dispensados pelo SUS, se você vai atuar na área pública. Os de uso de ambiente hospitalar, se você for atuar na área hospitalar. E devem saber quais são comercializados em farmácia e drogaria, se forem atuar nesse campo de atuação, então, farmacêutico. E assim por diante. Vamos lá, então. As listas de medicamentos sujeitas a controle especial são atualizadas periodicamente pela Anvisa. Então, vocês têm que estar sempre atualizado e as atualizações, todas elas, estão disponíveis no site da Anvisa. As listas, elas são apresentadas no anexo 1 da portaria, sendo que a lista A é a de entorpecentes, a 1 e a 2. A 3 e a B são as substâncias psicotrópicas. A C são outras substâncias sujeitas a controle especial, como antidepressivos, enfim, uma série de substâncias que não se classificam nas anteriores, além de retinoides, imunossupressores, como a talidomida, e anabolizantes. A D1 são aquelas substâncias precursoras de entorpecentes que são sujeitas a controle especial, mas sem retenção da receita médica, por exemplo, efedrina, ergotamina. A D2 são os insumos químicos usados também na síntese de entorpecentes, por exemplo, acetona, éter, tolueno. Eles são controlados pelo Ministério da Justiça e muitas vezes fiscalizados nos locais pelo Exército. A lista E e F são proscritas, né? A E são as plantas proscritas no Brasil e a F são substâncias proscritas, tanto entorpecente quanto psicotrópicos, entre outros. As notificações de receita, nas notificações de receita, que são a A, a B e a C, pode ser prescrita no máximo uma substância e no receituário de controle especial pode ser prescrito até 3 substâncias por prescrição, tá? Os medicamentos podem ser prescritos por médicos, veterinários e dentistas, desde que para uso dentro da sua área de atuação, com exceção dos retinoides e dos imunossupressores, como a talidomida, que só podem ser prescritos por médicos. Eu não coloquei aqui os receituários dos imunossupressores, porque eu vou falar a seguir que são receituários próprios dessas duas substâncias que tem disponíveis no Brasil. Bom, a notificação de receita A só pode ser aviada pelo farmacêutico se tiver todos os campos preenchidos.
O número A aqui é a unidade da federação, tem que colocar o estado que foi prescrito o medicamento, o número, no caso de notificação de receita A, essa numeração é dada pela autoridade sanitária, ou seja, pela Visa local, Vigilância Sanitária Local. Os campos B, C, D, E e F são preenchidos pelo prescritor. O G e o H pela unidade dispensadora, né, seja farmácia, drogaria. E o I é obrigatório, é os dados da gráfica que imprimiu o talonário. No caso da notificação de receita A, essa notificação é produzida às expensas da vigilância local. Então, a vigilância que dá esse talonário para o prescritor. Tá? Ele retira na vigilância sanitária. Então, as substâncias da lista 1 são entorpecentes. Eu coloquei aqui alguns exemplos. São quase 100 substâncias presentes nessa lista, incluindo os analgésicos opioides, que eu coloquei alguns exemplos, que são fármacos que atuam no sistema nervoso para aliviar a dor e tem um controle rígido dessas substâncias, porque o uso indevido pode levar à dependência física e sintomas de abstinência. As listas da Portaria 344, algumas delas possuem adendos com recomendações específicas ou alterações das exigências dos receituários. Então, o farmacêutico tem que estar sabendo desses adendos. Na lista 1, eu coloquei aqui um exemplo de adendo, que é da substância oxicodona, que se ela for um medicamento na forma de comprimido de liberação controlada até 40 miligramas, que é o exemplo do medicamento Oxycontin, né, que ele possui 10, 20 e 40, ele pode ser dispensado e prescrito e dispensado através do receituário de controle especial em 2 vias. A lista 2, elas são algumas substâncias entorpecentes de uso permitido em algumas concentrações especiais. Nesta lista tem 13 substâncias entorpecentes e também ela possui adendos, com fármacos que podem ser prescritos no receituário de controle especial. Por exemplo, a codeína, menos de 100 miligramas, que é o exemplo do Tilex, né, que é associado com o paracetamol, pode ser prescrito nesse receituário. A lista 3 são substâncias psicotrópicas, a exemplo do metilfenidato, que o nome comercial é Ritalina, bastante conhecido. São dispensados, então, na notificação de receita A amarela. Essa lista tem 17 substâncias controladas. Também tem nessa lista o adendo referente aos medicamentos registrados contendo tetraidrocanabidiol, que é o THC, e o canabidiol, em uma concentração de no máximo 30 mg por ml. Nesse caso, atualmente no Brasil, nós temos apenas um medicamento aprovado à base de cannabis, que é o Mevatil, que eu coloquei aqui o nome comercial. Esse medicamento é usado como antiespasmódico para o tratamento de espasmo em pacientes com esclerose múltipla. E ele não é indicado para tratamento da epilepsia porque ele contém THC. Aqui, então, apresentamos as substâncias que precisam ser na notificação amarela, que é A, e aqui eu vou apresentar a notificação de receita B. Então, como eu falei antes, a farmácia ou drogaria só pode aviar se todos os campos da notificação de receita estiverem preenchidos. Também precisa a unidade da federação que foi dispensado, o número. Aqui, diferente da A, o talonário é feito às expensas do prescritor. Ele que manda fazer, então, na gráfica. Só retira na vigilância sanitária o número, a sequência numérica do talonário.
Então, aqui também a identificação do emitente deve ser preenchida, do paciente, a data, a assinatura e a prescrição propriamente dita aqui do medicamento, que deve conter os dados do medicamento prescrito, o nome, né, a quantidade a ser dispensada e a posologia, a dose diária. Essa notificação de receita, ela tem validade de 30 dias, é necessária a assinatura do médico. A parte de identificação do comprador e do fornecedor vai ser preenchida pela farmácia dispensadora. E aqui, como eu já falei antes, na notificação de receita A, também tem que ter os dados da gráfica que foi imprimido esse talonário. Na lista B1, são as substâncias psicotrópicas, que eu coloquei aqui alguns exemplos, que são benzodiazepínicos. Também nessa lista contém os barbitúricos. São quase 80 medicamentos pertencentes a essa lista. Também tem alguns adendos, que eu coloquei aqui só como exemplo, o fenobarbital e o barbital, que ficam sujeitos à receita de controle especial em 2 vias. Então, também aqui está incluído produtos à base de cannabis que contenham THC até 0,2%. O Diário Oficial da União tornou público agora, no final de abril de 2020, a autorização sanitária para o primeiro produto à base de cannabis no Brasil. O canabidiol da indústria Pratidonaduse vai estar disponível, ainda não entrou no mercado, embora as farmácias tenham anunciado, ainda não tinha estoque disponível. Ela vai então estar disponível em solução oral, 200 mg por ml, sendo produzido a partir do princípio ativo puro, livre do THC. Então, por que eu disse produto e não medicamento? Lembra que eu falei que o medicamento Mevatil era o único medicamento registrado no Brasil? Então, esse aqui é o primeiro produto. Tem uma regra nova que foi aprovada no final de 2019 pela Anvisa, que criou uma nova categoria, a categoria de produtos derivados de cannabis. A indicação e forma... na verdade, a regra para registro de produtos não requer, como é um produto, não é um medicamento, os ensaios clínicos. Porque se fosse um medicamento, seria obrigatória a realização de pesquisas clínicas para comprovar a eficácia do medicamento. Mas atualmente no mundo, as pesquisas clínicas envolvendo os derivados de cannabis não é suficiente ainda para aprovação como medicamento. E para que os pacientes que realmente necessitam tenham acesso a esse produto, a Anvisa então criou essa nova categoria. Então, lembrando de novo que esse produto que foi registrado agora em abril de 2020, está aqui a publicação do registro, ele recebeu, na verdade, desculpa, ele não recebeu um registro, ele recebeu uma autorização sanitária para fabricação. Então, lembrando de novo que os produtos dessa categoria não são considerados medicamentos, porque senão teriam que ser realizada pesquisa clínica. Diferente, então, do spray bucal, que eu falei, do Mevatil, que foi registrado na Anvisa como medicamento e contém canabidiol na sua composição. A lista B2 são as substâncias anorexígenas, que agem em nível central e são utilizadas para emagrecimento. Aqui eu coloquei 4 exemplos mais utilizados dessa substância, né? Em 2011, está aqui a resolução 52 de 2011, apresentada nesse slide. Essa resolução cancelou os registros dos medicamentos contendo femproporex, mazindol e anfepramona. Então, esses medicamentos não podiam ser mais comercializados no Brasil. Todos esses são inibidores do apetite do tipo anfetamínico. Em 2014,
A Anvisa suspendeu essa resolução, mas ainda eles não voltaram a ser comercializados. A Anvisa também, nesse ano, estabeleceu novas regras para comercialização, para prescrição, para dispensação desses anorexígenos. Então, juntamente com a prescrição, nessa resolução, colocou que tem que ter um termo de responsabilidade do prescritor para uso do medicamento contendo a substância sibutramina. Então, para dispensar o farmacêutico, além da notificação de receita, tem que reter na farmácia uma cópia desse termo de responsabilidade. E em 2016, a Anvisa reuniu todas as regras referentes a esses anorexígenos numa resolução 133, mas ainda esses três aqui, anfepramona, mazindol e femproporex, ainda não estão sendo comercializados. O único, então, que tem no mercado dessa classe é a sibutramina. O receituário de controle especial envolve várias substâncias que não se enquadram nas categorias anteriores, como antidepressivo, antiparkinsoniano, anticonvulsivantes, ansiolítico, neurolépticos, alguns anestésicos locais, antitussígenos. E a lista C5, que também deve ser dispensada através de receituário de controle especial em 2 vias, se encontra os anabolizantes. Nessa receita, como eu já falei anteriormente, pode ser dispensado no máximo 3 substâncias. E vale lembrar que se for um antiparkinsoniano e um anticonvulsivante, pode ser dispensado até 6 meses de tratamento, desde que esteja escrito uso contínuo na prescrição. Então, aqui, exemplos da portaria C1, fármacos como valproato de sódio, carbonato de lítio, amitriptilina, escitalopram, buspirona, fluoxetina, enfim, são várias as substâncias presentes nessa lista. E agora, esse ano, devido à pandemia do Covid, os fármacos cloroquina e hidroxicloroquina foram inseridos, então, nessa lista C1 e passaram a ter controle especial. E a nitazoxamida, e essa aqui é a resolução vigente, a atualização do anexo 1 que está vigente atualmente, né? Então, estamos em junho de 2020, essa é a resolução atual. Então, essa medida foi tomada principalmente devido para não ocorrer, né, para evitar o uso irracional desses medicamentos. Essa lista C1 também tem adendos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de substâncias que estão descritas no adendo. Por exemplo, a tetracaína pode ser dispensada de diferentes maneiras. Se ela for para uso odontológico e não tiver associada a nenhuma outra substância, ela pode ser vendida sem prescrição médica. Então, ela é um MIP, medicamento isento de prescrição. O MIP, vocês sabem que pode ser prescrito pelo farmacêutico. Então, a tetracaína, se for de uso tópico para o tratamento de otite externa, ela é de venda sob prescrição médica, mas não precisa retenção da receita. E se for para uso oftalmológico, o produto, né, o medicamento, ele precisa a retenção da receita. Aqui também as substâncias benzidamida, na forma de spray, pastilhas, ela é venda sem prescrição médica, e a loperamida é venda de prescrição sem retenção de receita. Então, dependendo da área de atuação de vocês têm que estar sabendo, né, dos adendos de cada lista. Agora, os retinóides. A lista C2 apresenta os retinóides, que são medicamentos utilizados, por exemplo, no tratamento da acne severa e algumas formas graves de psoríase, né? Então, os medicamentos de uso oral têm uma notificação de receita especial, que deve vir acompanhada também do termo de consentimento pós-informação. Uma das vias tem que ser arquivada na farmácia junto com a notificação de receita. Aqui eu coloquei exemplos de medicamentos de uso tópico,
por exemplo, a tretinoína e o adapaleno, que eles podem ser vendidos com prescrição médica, mas sem a retenção da receita. As substâncias imunossupressoras. Lembrando que essas substâncias só podem ser prescritas por médico, que são duas substâncias constantes nessa lista, que é a talidomida e a lenalidomida. A lenalidomida é um agente quimioterápico de uso somente hospitalar, indicado para tratamento de mielomas, linfomas, síndrome mielodisplásica. E a talidomida, atualmente, ela é fornecida pelo SUS, é indicada para cerca de 60 tratamentos, entre eles lúpus, câncer, leucemia, vitiligo, alívio de sintomas de portadores do HIV. Também é utilizada para diminuir o risco de rejeição em transplantes de medula e também é utilizada para artrite reumatoide. Então, temos essas resoluções acerca da talidomida, que é em 2003, essa lei é uma lei federal, então. Desculpa aqui, né? Porque a Anvisa ela emite resoluções e quando é lei é emanada pelo governo federal, lembrando essa diferença. Então, essa lei federal ela proíbe a comercialização em farmácias e drogarias de medicamentos contendo a talidomida e ela só é então distribuída pelo SUS. Essa lei, essa resolução da Anvisa de 2011, ela trata do controle de medicamentos contendo talidomida. De novo, ressalta que é proibido o fornecimento e a comercialização. Coloca que a fabricação vai ser realizada somente por laboratórios oficiais, que é o laboratório FUNED, que produz atualmente medicamentos à base de talidomida para fornecer ao SUS, que é a Fundação Ezequiel Dias, que ela está situada no estado de Minas Gerais. Então, a dispensação da talidomida deve ser feita em receituário próprio dessa substância, que é descrito nessa resolução, acompanhada do termo de responsabilidade e esclarecimento. A notificação de receita da talidomida tem validade por 20 dias e a quantidade que pode ser prescrita é para no máximo 30 dias de tratamento. Os prescritores só podem, então, prescrever se forem cadastrados na Anvisa. A lenalidomida tem uma resolução própria que define as regras para a prescrição e dispensação dos medicamentos contendo essa substância. Então, eu vou apresentar aqui, resumidamente, as regras constantes na resolução, os pacientes e os estabelecimentos que vão dispensar essa substância, né? No caso aqui, ela é somente de uso hospitalar, né? Então, os estabelecimentos têm que estar cadastrados na Anvisa. O responsável por esse cadastro é a indústria detentora do registro. Então, na RDC, nessa resolução da Anvisa, contém quais as indicações são autorizadas para essa substância. Coloca também que a validade da notificação de receita é 20 dias e mulheres com potencial de engravidar, a validade da notificação de receita é somente 7 dias. A notificação de receita para a prescrição desse medicamento tem que ser fornecida pelo detentor de registro, ou seja, pela indústria que fabrica o medicamento. E também devido aos efeitos teratogênicos dessa substância, similares ao da talidomida, essa resolução estabelece regras rigorosas para uso em mulheres com potencial de engravidar. A quantidade de medicamento, então, não pode ultrapassar o suficiente para 30 dias de tratamento. Então, só pode ser dispensado a quantidade para 30 dias de tratamento. Eu coloquei aqui a resolução de 50 de 2015 para vocês terem conhecimento das indicações
que estão previstas para tratamento com a talidomida. A lista C4, ela foi excluída da portaria 344 pela resolução 103 de 2016 da Anvisa, porque, na verdade, o Ministério da Saúde possui o Ciclom, que é uma ferramenta oficial para controle dos antirretrovirais. Então, não precisa ser controlado, porque é também um medicamento do plano estratégico do governo, né? Só dispensada por estabelecimentos públicos, né? Dispensada totalmente pelo SUS e tem esse sistema de controle de dispensação dos antirretrovirais. A lista C5 possui 28 substâncias que são sujeitas a receituário de controle especial em 2 vias. São substâncias anabolizantes. Na receita tem que ter o número do CID, ou seja, qual a patologia que foi prescrita esse medicamento, né? Para justificar a indicação de uso desse anabolizante. Ela também tem que ser em 2 vias, né? E ela possui adendo nessa lista que define que os medicamentos de uso tópico ficam sujeitos sob prescrição médica, então a prescrição médica sem necessidade da retenção da receita. Eu fiz aqui um resumo da validade dos receituários, que desde essa lei federal aqui de 2018, tornou os receituários de validade em todo o território nacional. Mas as prescrições de medicamentos da lista A1, C1 e C5, na verdade a lista A, C1 e C5, todos os da lista A, A1, A2 e A3, devem ser apresentados à Vigilância Sanitária Local em 72 horas se for emitida em outro estado. Então, a Vigilância Sanitária Local vai averiguar a vericidade dessa receita, né? E vai dar o visto para que possa valer essa receita. Lembrando que todos os documentos referentes a medicamentos controlados devem ser arquivados pela farmácia por 2 anos, ou seja, todas as notas fiscais de entrada de estoque e as saídas, seja ela por prescrição aviada ou por perdas. E todos os documentos referentes a anabolizantes devem ser guardados por 5 anos na farmácia. Aqui também a quantidade máxima de tratamento ela está temporariamente alterada pela resolução 357 de 2020, que foi agora em março, devido à pandemia do Covid. A Anvisa, então, publicou uma resolução estendendo a quantidade máxima de medicamentos sujeitos a controle especial. Essa resolução também permite que a entrega em domicílio possa ser realizada dos medicamentos de controle especial, desde que obedecidas as normas de boas práticas de farmácia exigida pela resolução da Anvisa 44 de 2009. Então, a notificação de receita A passa de 30 dias para 90 dias. O receituário azul para substâncias psicotrópicas e anorexígenas, que eram 60 dias, pode ser dispensada para 180 dias. Os retinoides de 30 dias para 90 dias. O receituário de controle especial, que era 60 dias, e 180 dias para anticonvulsivante e antiparkinsonianos, altera para 180 dias para todas essas substâncias. Essa resolução ela tem validade de 6 meses e ela pode ser renovada enquanto durar essa situação de emergência que estamos vivendo relacionada ao Covid. A lista D1 são substâncias sujeitas à prescrição médica, mas a dispensação não precisa a retenção da receita. São substâncias precursoras que podem ser utilizadas na fabricação ilícita de entorpecentes.
Por exemplo, a efedrina e a pseudoefedrina são os precursores mais utilizados na fabricação ilícita de metanfetamina. Por ano são apreendidas toneladas dessas substâncias por meio de contrabando, né, obtidas por meio de contrabando, e vários países vêm reforçando a legislação na tentativa de impedir atividades ilícitas envolvendo essas substâncias. O uso farmacêutico da efedrina é como broncodilatador e a pseudoefedrina é como descongestionante nasal, normalmente utilizada em combinação com outros fármacos, né, dependendo do caso a ser tratado. E a ergotamina é utilizada em crise de enxaquecas e cefaleia associada a analgésicos. A lista D2, ela controla 3 insumos químicos que também pode ser utilizado na fabricação e síntese de entorpecentes. Essas substâncias são controladas pelo Ministério da Justiça, muitas vezes, então, como eu falei antes, fiscalizada pelo Exército. Né? Exemplo aqui, na verdade, exemplo não, eu coloquei todas as substâncias controladas por essa lista. A lista E são plantas que podem originar substâncias entorpecentes. Então, aqui listada as 6 plantas contidas nessa lista, elas são proscritas e não pode ser objeto também de prescrição nem de manipulação, tanto de medicamento alopático quanto homeopático. Essa lista possui adendo referente aos produtos derivados de cannabis sativa, né? Que os medicamentos registrados na Anvisa vão ficar sujeitos à notificação de receita A e são controlados, eles também são presentes como adendo da lista A3, como eu falei anteriormente. Aquela nova categoria de produtos que eu falei, de derivados da cannabis, eles estão na lista B1, que eu falei que tem um produto registrado agora de final de abril, e um medicamento que está na lista 3. Se algum produto ou medicamento for liberado para comércio, com canabidiol sintético, ele vai pertencer à lista C1, então. Aqui outras substâncias proscritas, né? Como a F1, que são entorpecentes, né? A cocaína, a heroína. A F2 tem as metanfetamina. O tetraído-canabidiol está nessa lista, mas exceto também tem um adendo que medicamento registrado na Anvisa que possui em sua formulação THC vai ser controlado então na lista 3, como já falamos. A precursora, a fenilpropanolamina, ela era comercializada no Brasil e foi retirada do mercado então. E outras substâncias como lindano, fenfluramina, estricnina também são proscritas. Então, substâncias que forem apreendidas tanto da lista E quanto da lista F, que são as substâncias e plantas proscritas, essas amostras, esse lote que for apreendido vai ser encaminhado para incineração e é guardada uma amostra como contraprova. Já chegando ao fim, então, do nosso vídeo, cabe salientar que, em casos de emergência, o prescritor pode utilizar um papel não oficial contendo a prescrição. Esse papel deve conter obrigatoriamente qual o CID da doença, a justificativa para ser prescrito em caráter emergencial, esse atendimento, a data, a inscrição do médico no Conselho Regional e a assinatura devidamente identificada, então, com o nome por extenso do prescritor. Tem que ser anotada a identificação do comprador e deve ser levada na vigilância sanitária local no prazo de 72 horas para averiguação e visto pela autoridade sanitária. O carimbo do prescritor, só para não restar dúvida,
não é necessário carimbo se todos os dados do prescritor estiverem impressos no cabeçalho da receita. Agora, se for uma prescrição de uma instituição ou hospital, um estabelecimento, né, a assinatura tem que estar acompanhada no nome extenso legível ou um carimbo contendo o nome com a inscrição do Conselho Regional. Então, a prescrição, aqui por fim, né, algumas observações importantes em relação às notificações de receita e receituários, que em caso de roubo ou extravio do talonário de notificação de receita ou bloco, o responsável por esses documentos fica obrigado a informar a autoridade sanitária e apresentar um boletim de ocorrência policial. Pacientes internados em hospitais não é necessária a notificação de receita e o estabelecimento dispensador deve possuir um carimbo para comprovar o atendimento receituário contendo o número de caixas que foi dispensado, o lote do medicamento, quem foi responsável pelo atendimento e o visto do farmacêutico. Chegamos ao fim, então, desse vídeo com um resumo, então, das listas e dos receituários contidos na Portaria 344. Eu utilizei principalmente essas legislações para gravar esse vídeo. Eu finalizo, então, com um abraço a todos vocês, com muita saudade das nossas aulas e fiquem todos bem.